Olá, estudante. Eu me chamo Valquíria Prado, eu sou sua professora do curso técnico de secretaria escolar. E nós vamos apresentar agora, eu vou apresentar agora o NOA, com a questão, mais uma questão do NOA, do módulo de gestão. Vamos lá comigo? Bom, então a primeira questão que eu trago é o seguinte: toda instituição escolar precisa ter bem definido um plano de trabalho e uma organização institucional baseada na administração democrática, justa e inclusiva. Então, o plano de trabalho orienta, indica os objetivos e meios de execução dos objetivos traçados, ou seja, evitando o improvisamento e a falta de direcionamento. Então, a atividade de planejamento escolar resulta, consequentemente, na construção do projeto político-pedagógico da escola, tá? Então, diante do que foi exposto, leia atentamente cada alternativa numerada abaixo, identificando as que são consideradas verdadeiras ou falsas. Então, vamos lá. Então, no item 1, eu trago o seguinte: o planejamento escolar precisa considerar o currículo da escola. Muito bem. Nessa perspectiva, é importante ser formulado e reformulado cotidianamente a partir das reivindicações do sistema educacional, perfeitamente, da sociedade e dos estudantes. O currículo, assim como o projeto, deve ser revisado e consideram aspectos de natureza filosóficos, políticos, culturais e pedagógicos, conforme as experiências educacionais de cada realidade escolar. Esse item aí, com certeza, é considerado verdadeiro, ok? Então, no segundo item, eu trago o seguinte: o planejamento escolar incide em ações e procedimentos para a tomada de decisões a respeito de objetivos e de atividades sinalizados pela gestão escolar só, de forma alguma. Vamos lá, vamos prosseguir. Desse modo, o planejamento é um processo que analisa prioritariamente a realidade escolar, considerando o cotidiano da mesma, prioritariamente não. As características da organização gestora também não. E a forma como a mesma é conduzida, não. Então, essa alternativa, ela está equivocada, né? Ela é considerada, então, falsa. Vamos lá, prosseguindo. No item 3, o planejamento escolar é um plano elaborado em cada 3 anos para definir as atividades inovadoras da escola nesse período. De forma alguma, né, gente? De cada 3 anos, isso não existe, né? O planejamento tem que ser anual. Vamos lá. Então, nele são tratadas as questões de ordem burocrática, como, por exemplo, distribuição dos conteúdos de acordo com o currículo escolar pela grade de horários, definição do número de turmas, elaboração do calendário escolar, carga horária de funcionários e professores. Não. Muitos dados colocados aqui são burocráticos, de ordem burocrática, e que não são necessariamente incluídos e considerados exclusivos, né, do planejamento, né? Tem outros dados importantes também a considerar nesse planejamento, ok? Então, essa alternativa, ela não é verdadeira. No item 4, eu trago o seguinte: o planejamento não deve limitar-se aos conteúdos curriculares previstos por lei, mas deve focar-se ainda, muito bem, em cumprir a missão proposta pela escola em seu projeto político-pedagógico, né? É o PPP, é a sua sigla, né? Considerando seus valores e o tipo de cidadão que pretende formar. Perfeito, né? Não deve se limitar a conteúdos curriculares, e assim às prerrogativas do PPP, que é o projeto político-pedagógico.
Perfeito? Então, essa alternativa ela é considerada verdadeira. Vamos lá. Então, o quinto item, eu trago o seguinte: o planejamento escolar participativo é um modelo em que a tomada de decisões é influenciada pelo coletivo. Muito bem, é isso aí. Nesse modelo, todos os integrantes da comunidade escolar, isso se inclui diretores, coordenadores, professores, funcionários e alunos, devem apresentar e votar pautas, né? Eles têm fala e esse coletivo decide o que é melhor, né? Mais eficaz, né? Com relação ao PPP da escola e o planejamento em si. Então, esse item é considerado verdadeiro. Então, nas alternativas que irão se apresentar, esta é a considerada correta, ou seja, o item primeiro, né, como verdadeiro, o item 2 como falso, o 3 também falso, o item 4 verdadeiro e o item 5 também verdadeiro. Então, se você acertou esta alternativa, parabéns. Se não, isso necessita você rever um pouco mais os conteúdos abordados nesta questão. Tá certo? Boa sorte e vamos para a próxima questão.